Em geral, Coragem, o Cão Covarde é um daqueles desenhos com uma premissa genial. Uma casa velha e assustadora no meio do nada, com episódios que brincavam com clássicos do terror de um jeito que nenhum outro desenho da Cartoon Network fazia na época. Quando ele estreou em novembro de 99, ele estava no mesmo canal que O Laboratório de Dexter, As Meninas Superpoderosas, Dudu e Edu, todos desenhos completamente diferentes entre si, mas que no fundo dependiam da comédia para funcionar. O Coragem também tinha comédia, mas era uma comédia estranha, meio sombria e surreal. Os personagens eram jogados em situações bizarras e perturbadoras o tempo todo, e isso criava um clima que era completamente diferente de qualquer outra coisa passando no canal. O criador do desenho originalmente apresentou a ideia com um piloto chamado A Galinha do Espaço Sideral, que foi ao ar em 96, e fez tanto sucesso que a Cartoon deu um sinal verde para a série completa. E o que veio depois foram 4 temporadas que, na minha opinião, mantiveram a qualidade do começo ao fim, sem cair em nenhum momento. E isso é raro, muito raro. E é exatamente por isso que hoje eu quero falar de um episódio específico. Não só porque ele é sombrio, o desenho todo tem momentos pesados, mas porque esse episódio em particular foi tão longe que, como o próprio criador disse em entrevistas, ficou surpreso da Cartoon Network ter deixado ir ao ar. E quando você assiste, você entende o porquê. O episódio se chama A Máscara, da 4ª temporada. Ele aborda temas como a violência doméstica, misoginia e um relacionamento entre duas personagens femininas de um jeito que, pra época, era praticamente inédito num desenho animado. O episódio começa com Coragem tirando uma soneca perto do galinheiro, enquanto a Muriel coleta ovos. E de repente aparece uma figura misteriosa, vestida de branco com uma máscara branca, que caminha direto até o Coragem e, além de dizer que cachorros são maus, começa a bater nele. E descobrimos que o nome dela é Kitty. Muriel, do jeito que ela é, recebe Kitty com simpatia e convida para tomar chá, sem perceber o que acabou de acontecer com Coragem. E aí Kitty conta a história dela. Ela veio de outra região da cidade, e sua melhor amiga, uma coelha chamada Bunny, se apaixonou por um criminoso chamado Cachorro Louco, que trata ela como uma propriedade. Quando Kitty tentou convencer a Bunny a fugir, ela foi expulsa de lá e forçada a deixar a amiga para trás. E agora ela não consegue lidar com a ideia de nunca mais ver a Bunny. Ao longo do episódio, Coragem continua apanhando da Kitty em vários momentos. Ela bate nele com um peixe, enquanto Muriel acha que eles estão só brincando. Ela ignora ele, trata ele como se ele fosse a pior coisa do mundo por ser um cachorro, e ao mesmo tempo você vai entendendo de onde vem esse ódio. É um trauma dela. Mas o ponto que muda tudo no episódio é uma cena à noite, quando Coragem espia pelo buraco da fechadura do quarto da Kitty e vê ela tirando a máscara pela primeira vez. E cara, isso é uma surpresa porque ela tomou até chá com a máscara. E quando Coragem vê o rosto dela, ele fica completamente apavorado. Ela é uma gata, e isso faz sentido quando você lembra de que o único outro gato que Coragem encontrou na vida foi o Cats, que atormentou ele em vários episódios. Faz sentido que ele tenha desenvolvido medo de felinos em geral. Mas o episódio não para por aí. Muriel diz uma coisa pro Coragem que fica ecoando na mente dele. Ela disse: tente ver o mundo do jeito que ela vê. E Coragem, mesmo tendo apanhado da Kitty o episódio inteiro, decide fazer exatamente isso. Ele pega o ratinho de brinquedo que ela carregava, que era um presente da Bunny, o único pedaço que ela tinha da amiga, e vai atrás de pistas. Num boteco, um rato conta pra ele que a Bunny tá num estado péssimo sem a Kitty, e que o Cachorro Louco e seu bando moram numa construção no outro lado da cidade. E aí o Coragem vai, sozinho, atravessa a cidade, sobe no prédio onde ela tá, e encontra a Bunny lá dentro. E a cena com o Cachorro Louco e a Bunny é muito desconfortável de assistir. É desconfortável num jeito que você não espera de um desenho infantil. O Cachorro Louco é enorme, intimidador, e trata a Bunny como se ela fosse uma propriedade dele. Em um momento, ele ameaça ela de morte. Diz que se um dia sentir o cheiro da Kitty por perto, vai enterrar as duas. E logo depois, quando ela chora, ele começa a abraçar ela mostrando afeto. Como se tudo estivesse bem agora. E isso tem um nome: manipulação emocional. É uma tática clássica de abusador. Tratar a pessoa de forma horrível e depois compensar com carinho para confundir e prender ela emocionalmente. E o episódio mostra isso sem filtro nenhum, cara. E quando a Bunny tenta escapar, o Cachorro Louco persegue ela de carro em alta velocidade, completamente disposto a atropelar ela. Coragem, que já tinha resgatado a Bunny, entrega o ratinho para ela e se coloca na frente como um alvo para ela conseguir correr. Aí ele pula dentro do carro pelo vidro traseiro, agarra o volante e joga o carro nos trilhos do trem. E bom, no final, no último vagão do trem que passa, tá a Kitty. E as duas se reencontram. E a Kitty, que passou o episódio inteiro tratando Coragem como inimigo, olha pra trás e fala: eu estava errada, não são todos os cachorros que são maus. Agora, sobre o que esse episódio realmente significa. O criador confirmou que a Kitty e a Bunny são um casal.
E isso em 2002, num desenho infantil da Cartoon, era algo que simplesmente não acontecia de forma direta, obviamente. O desenho nunca usa essa palavra, elas só se chamam de melhores amigas. Mas quando você assiste hoje, é muito óbvio o que está sendo mostrado. Isso era uma jogada corajosa, tanto para o criador quanto para a Cartoon, numa época em que a sociedade não tinha nem de perto a aceitação que temos hoje. Em muitos aspectos, episódios como esse abriram um caminho para a representação que a gente vê hoje nos desenhos, tirando a parte da lacração, mas isso a gente releva. Mas além disso, tem a questão da máscara da Kitty, que vai além do visual. Em determinado momento, ela explica que usa máscara porque não quer encarar a realidade, e isso é uma referência direta a algo que existe na psicologia, que é o ato de esconder quem você realmente é para ser aceito socialmente. A Kitty literalmente usava uma máscara para cobrir suas emoções e o trauma do mundo. E quando o ratinho some, o único objeto que ela tinha da Bunny, ela perde o controle, sai pela janela e abandona a máscara. Porque sem aquilo, qualquer tentativa de se proteger cai por terra. Tem mais uma coisa que vale mencionar, que é a relação entre o Eustácio e a Muriel nesse episódio. Depois que a Kitty, que estava num dos momentos mais difíceis da vida dela, aponta que a Muriel come doces escondida e que o Eustácio não conserta nada direito, os dois começam a usar exatamente essas fraquezas um contra o outro, de uma maneira bem tóxica mesmo. Eles acabam se desculpando e se abraçando no final, o que salva a situação, mas o episódio mostra que qualquer relacionamento pode escorregar para esse tipo de comportamento quando a guarda baixa. No fim, A Máscara não é só um episódio sombrio de coragem, é um episódio que fala sobre abuso, trauma, identidade e amor num contexto que nenhum outro desenho da época chegou perto. Mas enfim, você acha que existe algum episódio mais sombrio que esse? Um que aborde temas tão pesados e tão reais como esse? Comenta aí. Enfim, pessoal, muito obrigado para quem assistiu até aqui. Espero do coração que esse vídeo tenha te entretido de alguma forma. É um tema bem pesado que eu abordei aqui, e isso passou num desenho de 1999. Mas enfim, comenta o que você achou do vídeo e sugestões também. Muito obrigado e tchau!